um dia mais do que especial. Eu não sabia que o dia que eu fosse pregar seria o Dia das Mães. Quando eu vi, falei, nossa, que responsabilidade. Mas é um dia muito especial porque foi o dia que nossa sociedade escolheu para homenagear a mãe. Nós sabemos que mãe, todos os dias a mãe exerce sua função, todos os dias, 24 horas por dia a gente é mãe. Não tem para onde correr. Mas hoje é legal a gente estar relembrando essa importância. É muito bom. E eu queria dar aqui o meu parabéns a cada mamãe que está aqui hoje. Parabéns porque você é uma guerreira. Hoje eu digo isso com muito mais força, né? Porque hoje eu sou mãe. E reconheço que ser mãe é uma tarefa abençoadora. Aquela frase que a gente escuta desde que existe, que mãe é padecer no paraíso, é uma frase que explica bem. Nós estamos no paraíso da maternidade, mas existem as lutas. E você é uma guerreira do Senhor. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Parabéns pela mãe que você é. Porque você é o presente que Deus deu para os seus filhos. Eu escutei isso de um pastor quando ele foi me visitar, que a Valentina tinha nascido. Isso me alegrou muito. Deus te deu um presente, mas você também é um presente para ela. Então você é um presente de Deus na vida dos seus filhos. Amém? E hoje, um recadinho, as mamães não vão embora cedo, antes que acabe, porque tem uma surpresinha no final da palestra, tem uma surpresa para as mamães, tá bom? Uma coisa que foi feita com muito carinho e as irmãs vão receber. Então vamos lá, hoje a gente ficou com a incumbência de trabalhar com os irmãos a importância da família na formação cristã dos filhos. Esse tema parece um pouco redundante, né? Porque a família é importante em todas as áreas do seu filho, da vida do seu filho. Mas, de certa forma, nós temos vivido uma época em que a família, por estar muito sobrecarregada, tem se omitido em algumas áreas. E o seu filho tem sido dado a responsabilidade a outros de educar na vida cristã. Mas, antes da gente entrar propriamente no texto bíblico, eu queria comentar com vocês sobre essa foto. Me perdoem a foto muito forte que nós vamos ver agora, mas foi o que Deus trouxe ao meu coração. Essa foto é muito triste. Eu acredito que muitos já tenham visto ela. Ela foi fotografada em 93 pelo Kevin Carter no Centro de Alimentação da ONU. E a gente vê ali um abutre observando uma criança desfalecida, faminta, sedenta, esperando o momento certo que essa vida se fosse para que ele pudesse se alimentar. Como eu falei, me perdoem pela imagem forte, mas é necessário. Assim como esse abutre está ali se aproveitando da fraqueza, da fragilidade dessa criança, existe alguém que também está fazendo isso. Pode tirar a fotografia, Fernanda? E essa fotografia, ela me faz pensar que existe um quadro espiritual, irmãos e irmãs. Um quadro espiritual igual a essa foto. Quem está no lugar dessa criança? Os nossos filhos e filhas. Quem está no lugar do abutre? Satanás. E ele não é como esse abutre que espera que a vida acabe total para que ele se alimente. Ele invade a vida dos nossos filhos. Ele não quer saber, ele quer destruir, quer dilacerar a vida dos nossos filhos. Ele ataca sem piedade o faminto e o sedento. E eu fiquei pensando, os nossos filhos estão famintos e sedentos. Nessa sociedade, eles estão dessa forma. Graças a Deus, essa criança não ficou ali, irmãos. Eu fui procurar saber, porque a gente fica pensando, o que aconteceu com essa criança? Será que o fotógrafo foi desumano e deixou ela ser assassinada, morrer e ser... Mas aquela criança, ela foi acolhida e ela foi tratada. Mas a foto nos faz refletir que os nossos filhos podem ser famintos e sedentos. E por que eles estão assim? Eu levantei aqui
5 situações para a gente pensar por que eles estão nessa situação. Primeiro, irmãos, nós estamos com a visão restrita. Nós restringimos a nossa visão e muitas vezes nós pensamos que nossos filhos só precisam de ter um bom líder. Então, se ele é adolescente, ele tem que ter um líder. Se ele não tem um líder na igreja, então a culpa dele não ser bem sucedido no evangelho é porque ele não tem um líder. Se ele é uma criança, é porque o ministério infantil da igreja não está atendendo a necessidade do meu filho. Ou então a gente pensa que é o pastor que tem que ensinar a palavra aqui, que a igreja é responsável. Nós ficamos com essa visão restrita. Então, se o nosso filho não é bem sucedido, se ele está faminto, está sedento, é porque a nossa igreja local onde nós estamos não está alimentando o nosso filho, não está dando água para o nosso filho. E nós ficamos nessa visão restrita, é por isso que eles estão nessa situação. Acreditamos que os nossos filhos são a igreja de amanhã. Quem nunca falou essa frase, ou pelo menos ouviu? Que aí nossos filhos são a igreja de amanhã. Irmãos, se nós não fizermos a igreja hoje, eles, as crianças, os jovens, os nossos filhos de todas as idades, serem igreja hoje, amanhã não haverá igreja. Olha o que diz em Juízes capítulo 2, eu vou ler rapidamente do 7 ao 11. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a sua vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Balaíns. Olha, irmãos, aconteceu. Uma geração inteira não conhecia o Senhor, porque aconteceu alguma coisa errada nesse caminho. Esse povo todo vinha andando, caminhando, crescendo, e veio a geração de Josué, e Josué é um homem de Deus, nós sabemos a história, mas algo aconteceu, Josué morreu, e o povo todo que veio após ele, não conhecia Jesus, e cometeram o pecado, e adoraram a outros deuses, porque eles estavam famintos, sedentos, e algo não foi dado, porque a visão de igreja de amanhã, por que a gente não tem um trabalho focado na gestação, no bebê, desde o início? Porque a gente pensa muitas vezes que o bebê não precisa ainda de ser alimentado espiritualmente. Desde o ventre, irmãos, nós precisamos ministrar a palavra do Senhor ao bebê, cantar e orar com esse bebê. A Valentina, quando a gente canta a música que cantava quando ela estava na barriga, que Alex cantava para ela ama, ela adormece tranquila, porque é a música que a gente cantava quando ela estava no meu ventre. E já foi comprovado, irmãos, que o bebê, ele aprende durante a gestação. Isso já foi comprovado. Por que nós, que somos do Senhor, vamos ficar pensando que não? Mais tarde a gente fala para essa criança, para o meu filho ou para minha filha, que ele precisa de Deus na vida dele. Aí o bebê nasce, o bebê não precisa, ele só mama, dorme, come, né? O bebê precisa de Jesus, ele precisa ser ministrado. E o povo de Israel não fez isso. Eles cresceram, se tornaram homens e mulheres, e não conheciam o Deus de Israel. Estavam famintos e sedentos. Outra coisa, falta incentivo e apoio à vida espiritual. Nós incentivamos muito a vida secular, incansavelmente. Quantas vezes você briga com seu filho para ir para a escola quando ele acorda cedo, que tem que tomar café correndo, trocar roupa e vão para a escola? E vão para a escola. Você já estudou hoje? Ó, tem prova amanhã. E não sei o quê. E papapá. O bebê leva no pediatra, leva na natação para bebê, leva para isso, leva para aquilo. O adolescente está fazendo cursinho? Não está fazendo? Está fazendo judô? Jovem, está na faculdade, vai prestar ele, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente investe demais. Seu filho adulto, meu filho, você deu seu emprego?
Como que está a família? Isso a gente investe. Mas a vida espiritual a gente deixa de lado. Irmãos, quando eu estava preparando essa palavra, eu estava pensando, Senhor, eu sou ministra infantil, né? A gente trabalha com infantil. Na minha vida secular, eu trabalho com adolescentes e jovens. Mas essa palavra, irmãos, não é para quem tem filho pequeno, não. Deus está falando com você que tem um filho de 40, de 60. Com seu filho de 19. Com seu bebê de 2 meses. Com esse bebê que está na barriga, né, Dudu? Deus está falando com todos nós. Nós não podemos deixar que a nossa geração, que vem após a nós, seja uma geração faminta e sedenta que o abutre está pronto a atacar. Outra coisa, irmãos, despreparo. Nós somos despreparados. Em que sentido? Nós achamos que religiosidade é a mesma coisa que uma vida cristã autêntica. Então, nossos filhos, eles conhecem muito bem o caminho que leva à igreja, mas eles não conhecem o caminho que leva à vida eterna. Esse é o problema. Às vezes a gente ensina, apesar que existem alguns que nem ensinam o caminho da igreja, né? Ainda tem esse ponto. Tem pessoas que não trazem seus filhos, não têm essa preocupação. Mas nós que trazemos nossos filhos até a igreja, e eles frequentam o EBD, eles frequentam as atividades, mas irmãos, não é só isso. Não é só isso. Nós precisamos ter uma vida autêntica. Esse é o problema, é por isso que eles estão famintos. Eles vêm aqui, mas eles não sabem o que estão fazendo aqui. Outra coisa, proibimos, não orientamos. No livro Pastoreando o Coração das Crianças, a Cláudia Guimarães, ela fala a seguinte coisa: nós fazemos uma verdadeira caça às bruxas. Nós proibimos as crianças de tudo. Não acessem a internet. Claro, irmãos, temos que acompanhar o que eles estão vendo na internet, o que eles estão ouvindo no seu fone de ouvido, que música que está tocando. Temos que acompanhar tudo isso. Mas ela faz um alerta: não adianta a gente proibir os jovens de ir em um lugar. Não adianta a gente proibir eles de fazerem as coisas. Não é isso que faz a diferença na vida do seu filho. Porque eu, quando eu estava na 4ª série, eu era proibida de dançar, porque eu era cristã. Mas eu arrumava uma roupa emprestada com as coleguinhas na 4ª série. Eu colocava o shortinho, aqueles da Malhação, daquela época do El Chan, e eu dançava na escola, e minha mãe não sabia. E eu era proibida. Então, proibir não adianta, irmãos. Nós precisamos orientar, pastorear os nossos filhos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo em Marcos 9. Marcos 9, a gente vai ler do... Eu tinha colocado aqui 14, mas eu vou cortar mais um pouquinho do texto. Vamos ler a partir do momento em que o homem encontra com Jesus. No verso 17. Se você quiser ler depois a leitura completa, é de 14, mas vamos ler após o 17 em diante. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga meu menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade.
Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Você conhece esse texto? Eu destaquei aqui para mim a pergunta de Jesus. Pastor Alexandre comentou isso aqui há pouco tempo. Jesus pergunta para esse pai: há quanto tempo ele vive nessa situação? Passando pelo fogo, pelo rio, o Satanás tentando matar ele todos os dias, e o pai responde: desde a infância. Criança tem alma, irmãos. Seu filho, qualquer idade, ele precisa ser tratado, ele precisa ser curado, ele precisa ser liberto. E esse texto me faz pensar que nós precisamos investir na vida dos nossos filhos em qualquer época da vida dele, em qualquer idade. E esse pai, ele confessa a Jesus, ele erra assim, que ele pergunta assim: se tu podes, né? A gente fica assim, condenando ele, né? Porque ele pergunta para Jesus: se tu podes, faz alguma coisa para nos ajudar, porque eu não aguento mais essa situação. Mas ele confessa depois, ele fala: me ajuda porque tem hora que eu não acredito, tem hora que eu não acredito mais, porque eu estou lutando com esse menino a vida inteira. Eu não encontrei a idade dele, mas ele com certeza já era um jovem. Quantos anos esse pai não estava sofrendo? Quantos anos você pode estar sofrendo com alguma situação com seus filhos? Eu não sei, irmãos. Cada um aqui tem sua individualidade. Quando a gente vai para a nossa casa, a gente sabe as nossas lutas. Aqui nós somos uma comunidade, nós sabemos as lutas, os sacrifícios de cada um. Ser pai e ser mãe não é fácil. Essa palavra, irmãos, não é para ser peso, mas é para a gente ficar atento. Minha preocupação, enquanto eu estava refletindo, era que não trouxesse peso à sua vida, mas que trouxesse um conforto que o Espírito Santo pode dar. Que nós precisamos estar alegres, porque através da nossa vida, nosso filho pode ser liberto. Como esse menino foi liberto, como Jesus teve a oportunidade, porque se esse pai tivesse desistido, esse menino não teria sido liberto. E uma coisa também que me ressaltou no texto: coração e jejum. Quando os discípulos ficam apavorados, Jesus estava no monte, né, com os discípulos, com 3 discípulos, e ele desce e encontra com os outros que tinham ficado ali, a multidão alvoroçada, porque eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus disse que precisava de jejum e oração. Talvez aqueles discípulos que ficaram ali sozinhos, sem a presença de Jesus, ficaram distraídos, pensando em outras coisas, enquanto Jesus estava lá no monte. Às vezes a gente fica assim, distraído, e a gente não pensa que nós estamos orando, não estamos jejuando. Enfim, para a gente ir para a conclusão dessa palavra, nós precisamos saber que nós estamos numa guerra. Você já ouviu isso? Isso não é novidade. E nossos soldados, eles não podem estar famintos e sedentos. Soldado faminto numa guerra não aguenta nem levantar a espada, irmão. Não consegue nem levantar. Faminto e com sede. Sede mata a gente logo, né? A gente aguenta até ficar sem comer mais tempo, mas com sede, então, nem pensar. Então nós precisamos ter essa consciência que os nossos filhos estão no meio dessa guerra espiritual e que eles não podem ficar famintos e sedentos, porque senão eles não vão vencer essa guerra. Acho que umas quintas-feiras do ano passado, o pastor Alex passou umas 2 vezes, e isso sempre me martela na cabeça. E eu fiquei pensando isso na minha vida do meu filho, da minha Valentina. Pensa aí na vida dos seus filhos, dos seus netos, porque talvez você pode dizer assim: agora eu estou com o neto e tal. Você também tem responsabilidade sobre a vida dos seus netos. Porque eu, a primeira vez que eu escutei a história bíblica, as histórias foi a minha avó que me contou. E aí o pastor falou assim: o que você comeu hoje? Você já tomou café, você já lanchou, você já almoçou, já lanchou, já jantou, ou não? Algumas refeições você fez, pelo menos uma.
Hoje, todo mundo aqui tomou café? Eu não tomei café não, irmãos. Correria foi tão grande que eu não tomei café. Eu estou aqui em pé pelo Espírito mesmo. Mas, seu filho, você deixa de dar alguma coisa? Eu não comi, mas a Valentina, a gente tentou dar alguma coisa para ela comer. Pensa aí, você deu leite, ou você deu um biscoito, alguma coisa, um suco. Ou se o seu filho é adulto, como a minha psicóloga me contou essa semana, que ela chegou em casa tarde, e o filho dela vai casar esse ano, então ele é um homem já. E ela e o marido foram para a cozinha, fizeram a vitamina, levaram, colocaram ele sentado, ele estava dormindo. Botaram ele sentado e deram a vitamina força. Porque não tem idade, a gente quer que o filho se alimente, come, senão como você vai ficar vivo? Mas irmãos, e o dia que seu filho não sabe o que é a Bíblia? Que não lê, que não ora, ele está faminto, ele está sedento. Você deu leite, deu arroz, deu feijão, deu carne, deu alguma coisa para ele comer. Mas naquele dia, será que ele foi alimentado espiritualmente? Então nós precisamos estar alertas, porque o inimigo ele não brinca, ele não fica esperando a gente ter uma reação, não. Sabe qual é o problema? A gente é muito ingênuo. A gente pensa assim, não, daqui a pouco eu faço. Essa semana eu vim do trabalho pensando, vou chegar em casa, vou tomar um banho e vou sentar para ler a Bíblia com a Valentina. Porque senão eu começo a fazer o serviço e tal, e eu não vou ler a Bíblia com ela. Porque a gente tem um combinado lá em casa. O dia que quem fica mais em casa é que vai ler a Bíblia, que vai cantar, que vai orar com ela. Então, eu vim do trabalho na terça-feira nesse intuito. Quando eu cheguei em casa, o inimigo me deu uma rasteira. Quando eu vi, eu estava limpando o quarto de Valentina. Depois fiz outras coisas que eu não lembro mais. Daqui a pouco, Alex falou assim, pode fazer um macarrão para a gente jantar? Eu falei, tampei na cozinha. Quando eu olhei, Valentina tinha dormido no colo dele. Alguém leu, e eu li a Bíblia com ela. Não li a Bíblia com ela. E foi uma facada no meu coração, que eu falei, eu disse no caminho que eu ia ler a Bíblia com ela. Era a primeira coisa que eu ia fazer quando chegasse de tarde em casa. E eu não fiz. E ela dormiu sem ouvir a Bíblia naquele dia, sem ouvir o amor de Deus pela vida dela. O inimigo não brinca, irmãos. E ele faz tudo para nos dar rasteira. Às vezes ele está passando uma situação e não vem em você segurança para falar, porque você vai me encher de crítica. Valorize o que ele fala, valorize o que ele pensa, o que ele faz. Às vezes é uma bobeirinha. Uma coisa que você acha, que bobeira de adolescente, que a gente acha que tudo de adolescente é bobeira. Que coisa ridícula. Não dá nem. Valorize. Ele precisa sentir que você está ali com ele. Oriente. Não diga que bobeira, já até falei, né? Ria com ele. Ele falou uma coisa sem graça. Ria com ele. As crianças então saem com cada uma, né? A gente tem que fingir que está achando graça. Mas não é fingir por fingimento, não. É para mostrar para ele que você está interessado. Seja amigo, um relacionamento de confiança. Discipline. Aproveite situações inesperadas. Pássaro, uma criança, você pode dizer, olha o pássaro, foi Deus que fez o pássaro. A Valentina ama a lua. Desculpa falar de Valentina toda hora, irmãos, mas é inevitável. A Valentina ama a lua. Quantas vezes eu falo, filha, Deus que fez a lua. Então a gente tem que aproveitar. Aproveite as situações inesperadas. Algo que aconteceu na escola, um amiguinho cometeu alguma coisa errada, ou seu filho adolescente que está namorando, aproveite a situação do namoro para falar. Alguém que morreu, fale de Jesus. Use tudo para falar de Jesus. Eu não vou lembrar agora, mas a Fabrícia compartilhou comigo um dia que ela estava andando com a Rebeca na rua e com muita pressa. A gente anda com a criança assim, né? Vai para lá, vai para cá. E ela com a pressa danada e Rebeca do lado dela. Só que aconteceu uma situação, eu não vou lembrar o que ela falou, mas ela parou, ela falou, estava com muita pressa, mas eu parei, olhei para a Rebeca e falei ali, olhei no olho dela, no meio da calçada e disciplinei ela a respeito do que Deus espera. Eu acho que foi alguma coisa que elas viram na rua e a Rebeca comentou, ela não tinha tempo para parar, mas ela parou e falou, use as situações inesperadas. O casamento do seu filho, fale com ele sobre isso. Falta de dinheiro, seu filho precisa saber o que é dinheiro, fale sobre isso. Promova encontros individuais. Gente, isso aqui é muito importante. O que é encontro individual? Você tem um filho, você é pai, sabe, todo mundo com a família junto, mas não faz só isso não.
Tira um dia, sai você sozinho com seu filho, você que é pai, você, homem e homem, os dois, pequenininho, seja pequenininho, sai você sozinho com seu filho. Você, mãe, sai com sua filha sozinha, ela quer muito, ela quer ser sua amiga. Eu e minha mãe, olha que legal, sair, vou numa praça, vou no cinema com a minha mãe, sua filha espera isso, ela quer, a idade que for. Eu estou com saudade de sair com minha mãe sozinha, porque essa fase de mãe de bebê, a gente fica assim. É muito bom sair com o filho assim, individualmente, promova encontros individuais. E o filho também sai com a mãe. Façam isso, esses exercícios, depois vocês contem a experiência, isso não vai ser maravilhoso. Encontros individuais com o filho, você cria vínculo, você troca, você vai no lugar que ele gosta, mostra aquilo que você gosta do seu filho. Faça isso, encontros individuais. Faça carinho. Ah, que coisa boa, Viviane, eu sei que eu tenho que fazer carinho, mas tem filho aí que está com saudade de sentir um carinho na cabeça, de colocar a cabeça no colo do filho, independente da idade. Brinque, mesmo depois de um dia cansativo, essa frase aqui é minha. Depois que você está muito cansado, muito cansada, brinque com seu filho. Assista a um filme, elogie. Quantas vezes a gente enaltece tantas coisas que os filhos fazem e a gente não elogia, a gente não fala do que ele fez de bom. Dê chance. Diga, eu confio em você. Você sabe o que o seu filho escuta de você? Eu não confio em você. Olha quantas vezes você já errou comigo, você me desobedece toda hora. Eu falo isso, eu falo aquilo. Dê chance. Diga, eu confio em você. Eu te perdoo. Meu filho, eu sei que você fez de novo. Eu vou te disciplinar, eu vou te castigar. Mas eu te perdoo pelo que você fez. Perdoe seu filho. Diga, eu te amo. Peça perdão também pelo que você fez de errado. Pai e mãe erram. Eles precisam saber disso. Que você sabe que você erra. Converse, ore, cante com ele no ventre. Incentive a participar das atividades cristãs e sociais. O Cássio, teve um dia que a gente fez entrega de quentinhas. E ele virou para mim, não, para mim não, ele falou com a família, alguém comentou depois comigo: nunca mais eu vou deixar comida no prato. Porque ele foi para a rua e ele viu o que é não ter o que comer. Incentive seu filho a participar das atividades da igreja, das atividades sociais. Ore com ele e ore por ele. Leia a Bíblia para ele, dependendo da idade, ou com ele. Eu sei que você sabe tudo isso que eu falei, mas eu estou aqui para te lembrar que seu filho e sua filha estão famintos, estão sedentos. A minha filha está faminta, está sedenta, e eu que preciso alimentá-la, eu que preciso matar a sede que ela tem. E esses gestos, irmãos, a gente mostra a Deus. Não adianta a gente ir para a igreja, carregar a criança até aqui, o filho, o adolescente, o jovem, ou então falar com o nosso filho adulto: você precisa estar na igreja, hein? Você não está indo na igreja não, hein? Você não foi no culto tal. Não adianta, se a gente não faz isso aqui. Isso aqui é cristão, isso é amor. A gente precisa fazer isso. Uma coisa que eu escrevi aqui, que foi a missionária Lúcia, que falou com a gente lá no acampamento, ela disse a seguinte frase: não descanse enquanto o seu filho não orar e não ler a Bíblia sozinho. Enquanto você não vê seu filho sozinho, por conta dele, pegar a Bíblia e para o cantinho dele, para o quarto, para a sala, para onde ele quiser, ler sozinho e orar sozinho, não descanse. Ele não é convertido. Agora é para fechar beijo, irmãos. Outra coisa que nós precisamos é levar eles a se revestir da armadura de Deus. Eu falei um monte de coisa com vocês. E uma coisa que eu falei foi que nós não podemos aprender apenas a proibir eles de fazer coisas. Que é proibir é necessário. Tem horas que a gente tem que cortar uma atitude dos nossos filhos. Proibir. Mas nós precisamos é preparar eles. Eles precisam se revestir de uma armadura. Essa armadura você conhece, é a armadura de Deus, ela está em Efésios 6. Abra lá, por favor. Efésios 6. A gente vai ler do 10 ao 17. Não adianta, irmãos, a gente proibir, a gente trancar. Por exemplo, na televisão a gente faz aquele programa, Netflix faz um programa para a criança não assistir nada impróprio. Chega na escola, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho um aluno do 6º ano compartilhando vídeo pornô.
Alunos de 6º ano, eu trabalho dentro da escola, eu vejo, eles compartilham tudo, não adianta proibir, é isso que eu estou falando. A gente precisa orientar, a gente precisa revestir eles com a armadura de Deus, porque quando você não está olhando, Ele está fazendo. Como eu fiz, como você também deve ter feito na sua juventude. Não adianta, irmãos, a gente precisa revestir eles com a armadura. Vamos ver que armadura é essa? Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Os filhos, eles precisam ver em nós amor ao evangelho, entrega. Se nós não nos revestimos da armadura, eles também não farão. Pode até acontecer, né? Que eles possam sozinhos caminhar com a orientação de alguém, o Espírito Santo conduzindo, mas é mais improvável. Nós precisamos dessa armadura para que nossos filhos vistam a armadura também. E eu penso, talvez você tenha um filho, esteja numa idade já avançada, né, adulto, e não está na comunhão com Deus, e você talvez esteja se culpando. Não se culpe, irmão. Não se culpe. Porque se você fez tudo o que Deus te deu como sabedoria para fazer, sua missão de levar o evangelho à sua casa foi cumprida. Isso também é mentira de Satanás, porque a salvação é uma escolha individual. Então você tem que ter certeza que você deu todas as ferramentas, todas as armas para o seu filho fazer essa escolha. Se você deu, entrega para o Senhor e continua orando. O cinto da verdade, irmão, sabe o que significa? É ser verdadeiro. É quando a gente junta a nossa vida e ela é toda pautada na verdade. Se a gente mente, se a gente tem uma vida desregrada, nosso filho vai ter também. A couraça da justiça, ser justo porque Cristo nos justificou. Seu filho precisa entender isso, que foi Jesus que morreu por ele. Ele precisa ouvir isso da sua boca. Jesus morreu por você, meu filho. Amanhã você diz também: meu filho, Jesus morreu por você, Ele te ama, Ele está com você. Você está difícil, Jesus está com você. Sandálias do Evangelho, viver a paz e levá-la por onde for. Às vezes na nossa casa não existe paz, a gente só leva contenda, a gente não tem paciência um com o outro, nosso filho não vê a paz. Como ele vai vestir? Como que ele vai calçar a sandália, o calçado do Evangelho que leva a paz? O escudo da fé, ele precisa confiar nas promessas. Às vezes ele vê que você é uma pessoa tão desesperada e tão difícil, né, irmãos? A gente manter a fé, manter-se nas promessas do Senhor, mas eles precisam ver isso em nós, para que eles vistam também, para que eles coloquem esse escudo. Eu li que o escudo da fé, ele é a união, porque quando os soldados dessa época medieval, eles se uniam, eles colocavam um escudo do lado do outro e não passava nada, porque era um escudo reto. Então eles se encaixavam. Um soldado do lado do outro fazia um paredão, e aí eles iam para cima da outra tropa. Então, ter o escudo da fé significa estar unido, a família está unida, e viver a união na fé, na promessa daquilo que Deus disse que ia cumprir. Então, nossos filhos precisam ver que a gente confia em Deus, irmãos. E a gente tenta resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Muitas vezes a gente faz isso. E nós precisamos levar eles a confiar que o Senhor é conosco. Capacete da salvação, ter a mente controlada por Deus. Nossos filhos precisam ter a mente controlada pelo nosso Deus. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Hoje de manhã a gente estava lá na sala dos juniores, eu falei com eles. A gente orou junto. E eu falei exatamente assim: quando um amigo me oferecer droga, Senhor, que eu fale não.
Quando meu namorado me chamar para o escurinho, eu diga não. E isso é a mente controlada pelo Espírito Santo. Seu filho tem desejos. E quem vai controlar? Eu estou falando dos meus alunos, aí os juniores, teve um que me perguntou assim, a gente estava falando sobre virgindade. Por que eu tenho que esperar? Era o tema da aula, uns 3 semanas atrás. E ele me perguntou assim, tia, depois que eu falei tudo, eles estavam com o olho deste tamanho, que eu falei sobre a questão do hormônio, que se não for, a gente não é controlado e tudo mais. Ele falou, tia, não dá não, como que a gente vai vencer esse negócio? Eu falei dos hormônios, vocês se preparem que os hormônios dominam a gente se a gente deixar. E eu virei para ele e falei assim, não dá mesmo não. Eles dominam mesmo. Aí eles arregalaram o olho mesmo, sabe por quê? Sozinho a gente não consegue. Mas o Espírito Santo dentro da gente nos ajuda a vencer. Então, irmãos, tendo essa armadura de Deus, os nossos filhos podem vencer. Somente assim nós podemos protegê-los do mal. Não adianta tudo isso que eu falei, se a gente não colocar eles a entender que eles precisam buscar o Senhor individualmente, vivendo a verdade dentro do nosso lar, nós vamos levá-los a se proteger do mal. Então, qual é a importância da família na formação cristã dos nossos filhos? É viver o Evangelho da verdade. Se você vive, ele vai viver também. Ele vai escolher Jesus, por mais que ele esteja errante, por mais que ele esteja afastado, por mais que ele esteja diferente, ele vai ser tocado pelo Espírito. Teve um momento da minha vida na escola, eu estava no ensino médio, estava bem enfraquecida na fé. Eu me converti aos 13 anos, e aí eu acho que eu estava com uns 15 ou 16 por aí. Na minha escola sempre teve festival de dança e a gente participava com coreografia evangélica. Aí teve um ano, eu estava faminta e sedenta, e a minha turma foi dançar a música Moulin Rouge. Não sei se os irmãos conhecem desse filme. É um bordel, resumindo a história. E eu ensaiei e minha mãe não sabia. E aí eu fiz a roupa, imagina a roupa. E aí chegou no dia da apresentação, minha mãe perguntou para mim, você vai? Falei, eu vou, estava cheia de mim. E eu fui, irmãos, de noite, sozinha, nunca tinha feito isso em toda a minha vida. Eu fui, eu dancei aquela música obscena, mostrando meu corpo. Quando eu estava lá, eu me senti imunda, impura. E parecia que o Jesus estava voltando naquele dia, o Espírito Santo me incomodou tremendamente. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí na hora de ir embora, não tinha carro para ir embora, porque era meia-noite, sei lá que horas que era, porque nessa hora os amigos sumiram todos, eu não tinha como ir embora, foi uma confusão, e eu cheguei em casa. E sabe o que eu fiquei mais impressionada? A minha mãe não fechou a porta e me trancou dentro de casa. Isso até hoje eu fico pensando, minha mãe não me trancou, ela deixou eu ir. Ela não me proibiu. Eu não sei que força que ela teve, porque eu acho que eu não tenho essa força. Mas ela não me proibiu, irmãos. Mas o Espírito Santo que habitava em mim me fez voltar. Creia, irmãos, com as mãos a gente não faz nada. A gente tem que ensinar aos nossos filhos, a idade que tiver. Eu estou falando isso toda hora. Seu filho pode ter 40 anos, que essa missão é tua, meu irmão. Não desiste de orar pelo seu filho. Não desiste de mostrar Deus na sua vida. Sabe o que a palavra de Deus diz para a gente, para deixar como esperança? Romanos 8,31. Que diremos, pois, diante das coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu queria terminar com essa palavra. Porque, irmãos, diante de toda essa fome que os nossos filhos têm, só tem um que alimenta. É o nosso Deus, é o Espírito Santo. E você tem essa missão. Junto com a Igreja de Cristo, junto a gente consegue. Juntos a gente consegue. E juntos nós vamos alcançar nossos filhos para o Senhor. Amém? Eu quero convidar agora... vamos orar, né? Antes de a gente convidar as crianças. Santo Deus, nós não temos palavras, Senhor Deus, para dizer como é bom sentir a Tua presença, Senhor. Como é bom ter a certeza que nós não somos nada, Senhor, que nós não conseguimos nada, que nós somos falhos,
que nós muitas vezes deixamos brechas, que muitas vezes nós fazemos as escolhas erradas, Senhor, mas mesmo assim o Senhor olha para a gente. Muito obrigada, Senhor, porque tua misericórdia é enorme por nós, Pai. E que o Senhor possa ter misericórdia de nós todos os dias, porque elas se renovam todos os dias. E nós cremos nisso, que possamos viver isso, Senhor, todos os dias, quando nós olharmos para os nossos filhos, ou falarmos com eles pelo telefone, seja em qualquer circunstância, Senhor, que nós possamos mostrar o teu amor, o amor que o Senhor teve por nós naquela cruz, que eles sintam esse amor, que eles amem ao Senhor. E que essa luta nós sabemos que não é contra a carne, que ela é contra o Espírito, que vamos vencer ela através da oração, do jejum, como aquele pai que levou seu filho e o Senhor Jesus o libertou. Talvez aquelas pessoas, aquela multidão que estava ali discutindo, dizia: não tem mais jeito para esse menino, não tem mais jeito. Quantos pais estão aqui, Senhor, essa manhã? Avós, talvez, que estão pensando que não tem mais jeito para os seus, mas tem, em nome de Jesus tem jeito sim, porque a tua palavra ela é verdadeira, ela não mente, Senhor. Usa as nossas vidas, faça de nós instrumentos do Evangelho, possamos levar a paz para dentro da nossa casa, a alegria do Senhor para dentro da nossa casa, Senhor. Que quando o inimigo vier com as suas contendas, quando ele vier com as suas intrigas, dizendo para a gente que a gente não consegue, que o Senhor venha com o teu Espírito e tire todas essas palavras, em nome de Jesus. Porque é assim, Senhor, é assim o nosso dia a dia, uma guerra espiritual. Não nos deixe esquecer que nós estamos numa guerra espiritual todo dia, toda hora, o tempo todo, Senhor, que o seu Espírito nos faça lembrar. Que cada mãe que está aqui, Senhor, essa manhã, sinta a tua mão poderosa de conforto, Senhor. Essas mães que choram com seus filhos, quantas vezes, Senhor, que o Senhor possa confortar seus corações e trazer a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é nossa força. Nós vamos prosseguir em nome de Jesus, Pai. Fica conosco nesse domingo, nos dê um domingo de paz, um domingo de alegria, e que sua palavra possa ecoar nos nossos corações, Senhor, em cada momento, em cada circunstância, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa quantas vezes fomos negligentes com os nossos filhos. Perdoa, Senhor, quando nós omitimos. Perdoa-nos, Senhor. Limpa o nosso coração de todo o pecado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.